Bom dia, alunos. Hoje vamos falar sobre a técnica do intervalo de confiança para a média, no caso de desvio padrão conhecido, mas o título pode ser Intervalo de confiança para a média. Eu organizei duas aulas sobre esse tópico, intervalo de confiança para a média. Nessa primeira aula hoje, para desvio padrão da população conhecido, e na aula seguinte, para desvio padrão desconhecido. Essa estatística ela surge na década de 30, 1934, quando Jerzy Neyman, um estatístico, um grande matemático, ele apresentou numa conferência para demais entendidos no assunto, né, de probabilidade, de estatística, e no ano de isso foi no ano de 1934. E daí nesse artigo que ele escreveu, que ele comentava, no apêndice tinha uma dedução da fórmula. Isso foi novidade, foi muito discutido e a partir da década seguinte começou a aparecer nos livros didáticos a ideia do intervalo de confiança para a média, né? Ou seja, você quer estimar o valor da média da população. Você não tem a população, você tem a amostra. Então, da amostra, como é que eu vou até a população? Então, isso foi possível graças ao teorema central do limite que nós já vimos e também um artigo escrito em 1908 por um tal de William Gosset, que é chamado Student, né? Que escreveu um artigo em 1908 chamado O Erro Provável da Média e ele apresenta a distribuição T, que ele fala distribuição de Student, distribuição T e a distribuição Z, elas ficam presentes no tema do intervalo de confiança da média, ou seja, quando o desvio padrão é conhecido, é Z, da curva normal. Quando o desvio padrão da população é desconhecido, então T de Student, tá? Então vamos lá, vamos lembrar que parâmetro é um número fixo que faz referência à população, ok? Mas a gente nunca sabe esse número, a gente quer estimar, por isso que estamos estudando. E a palavra estatística é um número que descreve a amostra. O valor de uma estatística é conhecido só após termos coletado uma amostra. Então, a gente usamos estatística para estimar o parâmetro. Então, nós vemos aqui, do lado esquerdo, o símbolo do parâmetro média de população, o M grego. E x barra é a média da amostra, tá? Isso é convenção. Aqui eu tenho o desvio padrão da população, sigma, e aqui desvio padrão da população, sigma mesmo. Aqui eu tenho Z referente à curva normal, tá? Então, nesse caso é porque eu tenho o desvio padrão da população conhecido. Porém, agora, veja essa fórmula aqui embaixo. Eu tenho o S, desvio padrão da amostra, que ele está estimando o desvio padrão da população. Então, nesse caso, utilizar a curva da curva normal Z não é o indicado. Isso foi provado nesses artigos de 1908, né, do William Sirgos que eu comentei. Então, no caso, a fórmula é bem análoga, bem semelhante, né? Forma análoga com o caso do desvio padrão conhecido e aqui desconhecido, tá? Então, vamos aqui adiante. Lembrar do teorema central do limite, que eu tenho a segunda curva normal, que aqui é de médias amostrais, onde a média das médias amostrais corresponde à média da população. Esse aqui é o valor-alvo que eu quero atingir. Esse desvio padrão aqui de médias amostrais, da curva normal, tem o nome de erro padrão da média, que é o valor da população dividido raiz quadrada de n. Desvio padrão da população dividido raiz quadrada do tamanho da amostra. Aqui se fala aproximadamente normal no sentido de que às vezes a minha população, a forma da população, não segue uma normal, porém, quando o n é muito grande, então uma grande convergência, ok? Então aqui nós temos a curva normal, né? Onde a média da população é igual à média das médias amostrais, e cada amostra que eu obtenho, eu vou construir o intervalo, utilizando aquela fórmula. Então, se eu construir 100 intervalos, eu saberei que tem alguns intervalos que não conterão
não compreenderão, abarcarão a média da população, né? Então eu terei um percentual fora. Esse percentual fora eu chamo de alfa sobre 2, né? E o percentual dentro eu chamo o menos alfa, que seria o valor de confiança, ok? Então aqui eu tenho a fórmula e o Z. Quanto vale o Z? O Z depende do nível de confiança. Então, se eu tiver um nível de confiança de 90%, o meu Z vale 1,645. Em geral, se usa muito 95%, então o Z é 1,96, tá? E 99% aqui é 2,58. Então, esses valores são obtidos de uma tabela de curva normal, ok? Então, revisando, intervalo de confiança é uma garantia para capturar, né, o verdadeiro parâmetro da população em todas as amostras, né? Agora, o seguinte, quando você vai numa festa junina, né, tem aquela barraca no qual você joga argola para capturar uma determinada bebida, né? Então é disso que se trata, fazer uma argola, um intervalo, para laçar o boi, laçar a garrafa, né? E então quanto maior o laço, tem as desvantagens, né? Porque daí você não tem boa precisão. Então o ideal seria um intervalo pequeno, né? Então nós vamos usar os dados para calcular a estatística e estabelecer nível de confiança, tá? E aqui nós temos os valores, que isso para você, ou vocês memorizam, ou vocês têm sempre à mão, aí na carteira ou na bolsa, na casa das alunas, os valores de nível de confiança. Eu, sinceramente, eu memorizei o 95%, o 90% e o 99%. Que, em geral, os livros, os exercícios, eles falam 95% ou 99% ou 90%, tá? Então, termina aqui essa apresentação. Agora veremos um vídeo que eu traduzi. E na aula seguinte vamos continuar com esse mesmo tema. Então, de uma maneira assim, tranquila, calma, nós vamos adquirir uma maior compreensão dessa importante técnica do intervalo de confiança. Então, lembrar que desvio padrão conhecido, eu tenho o desvio padrão da população e utilizo o Z, curva normal. Quando o desvio padrão é desconhecido, eu não tenho o desvio padrão da população, eu calculo da amostra e utilizo a distribuição T de student. Understanding confidence intervals. In order to understand confidence intervals, we need to understand sampling and sampling error. To find things out about a population of interest, it is common practice to take a sample. A sample is a selection of objects or observations taken from the population of interest. For example, a population might be all apples in an orchard at a given time. We wish to know how big the apples are. We can't measure all of them, so we take a sample of some of them and measure them. To find out about different sampling methods, see our video, Sampling, Simple, Random, Convenience, etc. Inference is when we draw conclusions about the population from the sample. Because the sample is only a selection of objects from the population, it will never be a perfect representation of the population. Different samples of the same population will give different results. This is called sampling error or variation due to sampling. There will always be sampling error. Confidence intervals. When we express an estimate of a population parameter, it is good practice to give it as a confidence interval. A confidence interval communicates how accurate our estimate is likely to be. Say we wish to find out how big the apples are in our orchard. We put this as an investigative question. What is the mean weight of all the apples in the orchard? We take a sample and calculate the sample mean. This is the best estimate of the population mean. We use a confidence interval to express the range in which we are pretty sure the population parameter lies. In this case, the population parameter is the mean weight for all the apples in the orchard. What affects the width of confidence intervals? The width of a confidence interval depends on two things:
the variation within the population of interest, and the size of the sample. Variation in the population. If all the values in the population were almost the same, then our sample will also have little variation. Any sample we take is likely to be pretty similar to any other sample. Our estimate is going to be pretty close to the true population value. We would have a small confidence interval. But a more varied population will lead to a more varied sample. Different samples taken of the same population will differ more. We would be less sure that the sample mean was close to the population mean. Our confidence interval would be larger. So, greater variation in the population leads to a wider confidence interval. Sample size also affects the width of a confidence interval. If we take a small sample, we don't have much information on which to base our inference. Small samples will vary more from each other. There is more variation due to sampling or sampling error with a small sample. In larger samples, the effect of a few unusual values is evened out by the other values in the sample. Larger samples will be more similar to each other. The effect of sampling error is reduced with larger samples. When we take a large sample, we have more information and can be more sure about our estimate. The confidence interval can be smaller. There are several methods for calculating confidence intervals: informal, traditional normal-based formulas, and bootstrapping. When we use traditional confidence interval formulas, the stated level of confidence also affects the width of the confidence interval. All estimates of population parameters, such as means, medians, differences of means and differences of medians, should be expressed as confidence intervals. You can learn more about how to calculate confidence intervals in our other videos.